Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10. Vamos lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou-nos nelas. Amém? Sentai-vos. Glória a Deus. Irmãos, eu queria dar um título para essa mensagem hoje: do cemitério ao trono. Do cemitério para o trono. Alguém já viu alguma coisa dessa acontecer? Não? Pois eu consigo ver vários exemplos desse aqui quando eu olho para vocês. A epístola de Paulo aos Efésios foi escrita, irmãos, quando Paulo estava na prisão. É uma das cartas da prisão. E ele fala sobre o plano de Deus. Ele fala sobre o propósito de Deus em nos salvar. Preste bem atenção. Mas Deus, Ele não quer apenas nos salvar. Ele colocou a gente em um corpo, da qual Ele é o cabeça. E por meio desse corpo, irmãos, Ele quer que nós brilhemos no mundo. Por meio desse corpo que é a igreja, você, né? Nós, enquanto juntos, Ele quer que nós brilhemos nesse mundo. E Paulo, ele já falou no capítulo 1 sobre o fato dele ter nos salvado. E agora, irmãos, ele vai continuar mostrando isso. E eu queria dividir essa mensagem em 3 pontos. A obra de Deus por nós, primeiro. A obra de Deus por nós. Segundo, a obra de Deus em nós. E terceiro, a obra de Deus por meio de nós. Os irmãos decoraram aí? Primeiro, versículo 1 ao 5, a obra de Deus por nós. Segundo, versos 8 a 10a, a obra de Deus em nós. E terceiro, versos 10b e c, a obra de Deus por meio de nós. A obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus por meio de nós. Amém? Decoraram? Pode ir para casa. Irmãos, o primeiro ponto, a obra de Deus por nós. Deus, Ele fez uma obra por nós. E a primeira obra de Deus por nós, um dos primeiros aspectos dessa obra que nós conseguimos ver, é que Ele nos libertou do pecado. Veja aí o versículo de número 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo. Enfim, primeiro versículo, Ele nos deu vida. Outras traduções, Ele vos vivificou, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, essa obra é extraordinária. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos matou. O pecado, ele nos matou.
como é que Jesus nos livrou deste inimigo, deste mal que era o pecado? Primeiro, Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou, assim como Ele fez com Lázaro fisicamente, assim como Ele fez com a filha da viúva de Naim, esqueci agora, filha. Assim como Ele fez com aquelas pessoas ali que estavam mortas e voltaram à vida, Ele fez conosco. Daqui a pouco eu vou mostrar como, mas Ele fez conosco. E outra coisa, irmãos, Ele nos libertou do pecado, porque existem 3 demôniozinhos, 3 coisas que querem nos levar a pecar. O primeiro, versículo 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. O mundo, ele tem um curso, porque o curso aqui é a linguagem de um rio. Um rio, ele desce ou ele sobe. Se ficar no nível do mar, não é rio, é mar, né? Ou lagoa. Mas um rio, ele tem um curso. Um rio, ou ele desce, né? Tem como ser. Um rio, ele tem um curso. E nós antes, por causa do pecado, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Por isso, irmãos, que quando surgiu uma moda, lá estava o irmãozinho lá, né? Quando surgiu uma moda que era pecaminosa, lá estava. As pessoas dizem, olha, o mundo hoje, o pessoal se reúne para fazer o mal. O mundo hoje, não, sempre foi assim. Lá na Torre de Babel, os homens se reuniram para fazer o mal. Porque andavam segundo o curso deste mundo. E mundo aqui, irmãos, mundo é a palavra mais difícil de se trazer na Bíblia. O que é o mundo? O que é que a Bíblia quer dizer aqui nesse versículo? Com o mundo que leva ao pecado. O mundo pecaminoso, sabe o que é? É os pensamentos aí de fora. É as ideologias, as filosofias aí de fora, as modas aí de fora, o jeito de viver aí de fora. O mundo que está morto, mas vive. Como assim? Sem Deus. Vive sem Deus. Jovens, os jovens aqui, os jovens que estudam ainda, levanta a mão. Faculdade, ensino médio, fundamental, levante a mão. Pronto. Lá na sua escola, na sua faculdade, no seu curso, você é totalmente ali, ó, direto, doutrinado pelo mundo. Antigamente tinha o Legião Urbana, né? Uma das músicas dele era: é preciso amar como não houvesse amanhã. Lindo, né? Olha a ideologia do mundo. É preciso amar como não houvesse amanhã. Aí os jovens, ó, caíam na prostituição. É preciso amar como não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Olha a ideologia dele. O que é que o mundo está ensinando? Não há amanhã, então vamos cair na gandaia. Não há amanhã, então vamos fazer o que quiser. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, Salomão: jovem, curta a vida. Curta a vida com a mulher que você ama. Caia na gandaia, mas saiba que há um amanhã. Saiba que Deus vai lhe chamar para prestar contas. A ideologia do mundo. Senhoras, a novela, não é errado assistir novela, mas ela ensina ideologias humanas. Você acaba, irmãos, você assiste série, novela, acaba que você torce pelo errado. Tomara que esse cara deixe a mulher dele, que é uma cobra, né? E fique com a amante, que é uma bonitinha. Você torce. Na Casa de Papel você acaba torcendo pelo ladrão, irmão. É errado, não. Já estou esperando aí ansiosamente a 4ª temporada. Mas ensina coisas que não convém. Presta atenção, crianças. Irmão, o pessoal tem esse negócio de salinha, né? Por quê? Porque criança não aprende. Quê? Criança não aprende? Irmão, o seu filho, ele passa de 7 aos 11, ou então de 1
às 5, ou então de 8 às 17 horas, às 5 horas da tarde, aprendendo, irmãos, que não existe Deus, aprendendo, sabe o que? O darwinismo, aprendendo coisas que não, irmãos, não são verdade. Aí chega na igreja, vamos pintar, né? Chega na igreja, vamos assistir alguma coisinha. Irmão, ensine seu filho. Fale, pregue para o seu filho. Ensine a ele o caminho que ele deve andar. Porque, irmãos, olha aí, filho de crente não é crente. Filho de crente não é crente. Filho de crente é um pecador como os outros. Precisa ouvir o evangelho, abrir o coração e ser salvo. Não, mas é o bichinho. É o bichinho. É o bichinho, irmão. 12 anos, 13 anos é o bichinho. Um dia, um homem de Deus, careca, baixinho, barrigão, estava andando, um homem de Deus, e 42 jovenzinhos, adolescentes, entre 8 e 12 anos. Já reparou que molequezinho só anda de grupo, né? Na rua? E eles viram os bichinhos, viram o profeta. Ó o careca! Vai careca, vai careca! Porque, irmão, menino quando pega uma coisa, né? Irmãos, o profeta olhou para os bichinhos, só olhou, não falou nada. E a Bíblia diz que duas ursas saíram do mato e matou todos os 42 bichinhos. Todos. Irmãos, Deus não perdoa. 8 anos, 9 anos. Você tirou a roupa, ele fez assim, já é culpado. Já tem consciência de si mesmo, já é culpado. Então ensine o seu filho. E os pequenininhos também, que não tem consciência, ensine também. Enfim, irmãos, o mundo. Mas não é apenas esse inimigo que nos leva ao pecado. Continuando aqui, versículo 2: andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse? É o diabo. Por que príncipe da potestade do ar? Porque princípio aéreo. Porque o diabo, ele é invisível. O diabo é um espírito. Ele não é físico, ele é invisível. Então não acredito que quem matou o dinossauro, como Gênesis lá diz, foi o diabo. Não, o diabo é invisível, ele é espírito. Como é que pode? Ele é espírito. E outra coisa, esse espírito, ele atua nos filhos da desobediência. Olha aí, o diabo, ele atua nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Todos os homens que ainda não creram em Cristo. Ele atua neles, diretamente, indiretamente, ele atua. Continuando: entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós éramos filhos da desobediência. O diabo atuava em nós por intermédio de nós. Veja. Mas não existe apenas esse inimigo, o diabo. Segundo inimigo, terceiro inimigo, versículo 3. Nós fazíamos a vontade, irmãos, lê a Bíblia. Fazia a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Graças a Deus, irmãos, a obra de Deus por nós, primeiro ponto, ela nos liberta do pecado. Veja, nós éramos mortos em delitos e pecados. Irmãos, nós não ouvíamos, nós não víamos, nós não sentíamos. Falava-se do evangelho para nós e a gente não sentia nada, aquilo não tocava em nada na gente. Por quê? Porque nós estávamos mortos. Olha o versículo 5: estando nós mortos em nossos delitos. Nós estávamos mortos, irmãos. Irmãos, está gravando.
uma cena tão triste na minha vida. O meu padrasto, Isaías, alguém conhece? Alguém conhece o Isaías? Pai do Misa. Misa. No velório dele, antes de levarem o corpo do Misa para o cemitério, todos saíram ali e eu vi quando Isaías, meu padrasto, chegou no ouvido do Misa, no corpo do Misa, e disse: papai te ama. Papai te ama. Irmãos, aquilo dali tocou no meu coração. Papai te ama. No corpo. Ele não ouviu. Irmãos, se o Misa tivesse vivo, ele tinha chorado ali? Não disse que não, mas eu acredito que tinha. O sentimento, ele expressou ali o amor todo que ele tinha pelo filho e disse: papai te ama. Ele tinha sentido algo. E eu na época eu era pastor de lá, e eu fazendo um solo bonito, no violão. Aquele solo bonito, aquele fundo musical bonito, tocou alguma coisa naquele homem, naquele morto ali? A gente cantou, mas a gente não cantou para ele, porque ele estava morto. A gente estava morto, a gente estava preso no mundo, a gente era escravo do diabo, a gente, irmãos, fazia a vontade da carne. Olha o cemitério que a gente estava. Agora eu quero que todo mundo abra a Bíblia agora. Efésios 2, veja o versículo 4. Quais são as duas primeiras palavras aí? Mas Deus. Eu estava morto, eu estava surdo, eu estava em putrefação, mas Deus. Irmão, são as palavras mais lindas da Bíblia. Mais Deus. Irmão, imagine que você vai no médico. Presta atenção. Você vai no médico. O médico diz: olha, eu quero fazer uma bateria de exames. Você faz morto de medo. Exame da cabeça, exame do coração, faz ressonância, faz tomografia, faz tudo. Depois o médico, você vai no médico, o médico olha os seus exames, balança a cabeça, diz: ó, seu fulano, moça, rapaz, senhor, você está com uma doença. 50% de nós, irmãos, vamos morrer de doença se Jesus não voltar. Eu acho que ele volta hoje ainda. Mas presta atenção. Você chega e o médico diz: olha, você está com uma doença terminal. Eu não lhe dou 3 meses. Não lhe dou. Isso que você está sentindo não é normal. Você vai morrer. E eu lhe digo uma coisa: esse caso é raro. Teve 3 casos no mundo, 3, e os 3 morreram. A medicina atualmente não tem. Nós não temos, sabe? Nós não temos. E você, como assim? Isso, eu tenho dinheiro. Nós não temos. Você vai morrer daqui a 3 meses. E você vai morrer. Irmãos, e você vai, você se levanta e o médico diz: mas aí você olha para o médico: mas o que? Não, eu vou comer, eu vou almoçar. Mas o que? Diga agora. Você vai querer ouvir o mais, porque esse mais é o mais da esperança, né? Esse mais é o mais da solução. Esse é o mais da Bíblia. Nós estávamos mortos, né? Estávamos, não tinha saída mais para nós. Mas Deus, a obra de Deus por nós nos libertou do pecado. 2, sentiu misericórdia por nós. Olha o que a Bíblia diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou, irmãos, com um amor grande. O amor dele é expresso em misericórdia. Irmãos, o que é misericórdia? O que é justiça? O que é graça? Daqui a pouco a gente vai falar sobre graça. Uma criança tinha uma única ordem do pai: olha, não brinque de bola na sala. Não brinque de bola na sala. Tá vendo aquela televisão de 52 polegadas? Estou pagando ainda. Não brinque de bola na sala. Aí a criança brinca de bola na sala. Quebra a TV. O pai da criança chega: vá para o seu quarto agora. Daqui a pouco a gente conversa. Vá para o seu quarto agora, porque eu vou lhe ensinar o que é justiça. Isso é justiça. É fazer o que a pessoa merece. O que esse menino merece? Pisa bem grande, castigo bem grande. Justiça, fazer o que aquele menino merece. O menino vai logo chorando no quarto. O pai chega, abre a porta do quarto e diz: olha, eu não vou lhe castigar e eu não vou lhe bater, porque eu quero lhe ensinar o que é misericórdia. Isso é misericórdia. Misericórdia é não fazer o que a pessoa merece, porque ama. É olhar para aquela pessoa, né? Olhar para aquela pessoa, ele merece. Ele merece. Eu estava lendo um comentário bíblico e o missionário disse que estava fazendo uma obra missionária num canto. Presta atenção. E um rato começou a roer a comida dele. E ele comprou ratoeira, comprou veneno e nada de matar o rato. A comunidade começou a dizer: olha, pastor, é porque é uma catita isso daí, uma catita especialista. E a catita começou a roer farinha. Sabe que catita gosta de farinha, né? Começou a roer farinha, começou a roer os móveis da casa, os livros dele, e ele com ódio daquela catita. E ele compra, irmãos, uma ratoeira específica para aquela catita. E de noite ele escuta a zoada. Segundo ele, quando ele abre a porta da despensa, a catita é tão rápida que a ratoeira pegou ela pela pata. Eu estava lá olhando. E ele disse que levantou ela. Ele olhou para ela e ela olhou para ele. Ele disse que não conseguiu matar ela. Aí ele soltou a catita. O que foi que ele sentiu pela aquela catita, irmãos? Misericórdia. Ele disse que vinha anos, dias pensando em como ia maltratar ela, como ia quebrar as pernas dela, como ia matar ela de um jeito doloroso. Mas na hora, ela olhou para ele. Misericórdia. Foi isso que Deus sentiu por nós, irmãos. Nunca peça nas suas relações com Deus, nunca peça para Deus ser justo. Nunca peça. Peça para Deus ser misericordioso. Nunca: Deus seja justo em meu favor. Deus seja justo. Se Deus for justo, irmãos, onde é que a gente estaria? Onde é que eu estaria? Não estaria aqui não, irmãos. Nunca peça para Deus ser justo nas suas relações com Deus pessoais, não. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. E não apenas isso, versículo 6. Olha aí. E juntamente com Cristo nos ressuscitou. Tá vendo? Estávamos mortos, Ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmãos, Deus, Ele nos ressuscitou e agora nós estamos assentados onde? Na igreja?
espiritualmente falando, nós já estamos assentados nos céus com Cristo. Isso é algo especial, é um mistério, irmãos, isso daqui. O crente na terra, que às vezes peca, dá um deslize de vez em quando, nesse momento, está no céu com Cristo. É porque a gente pensa que Deus tem o mesmo olhar da gente, né? Passado, ontem, hoje e amanhã. O olhar de Deus é outro olhar. Quando Deus ele olha para a vida dela aqui, ele vê o passado, o presente e o futuro. E no futuro, se Deus quiser, ela está onde? No céu com Cristo. O olhar de Deus, irmãos, é um olhar que tem passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ou seja, Deus ele está vivendo agora o mar se abrindo. Nesse momento Deus está vendo a sarça lá pegando fogo. Deus está falando. Nesse momento Deus está falando com Moisés. Nesse momento Jesus está curando. Nesse momento Deus está ressuscitando Jesus. Nesse momento Deus já está julgando o diabo. Porque para Deus o passado, o presente e o futuro é um só. Por isso que quando Moisés viu ele, perguntou o nome dele. Qual foi o nome que ele disse que era? Eu sou Moisés. Passado, presente e futuro não existe. Irmão, nesse momento você já está no céu com Cristo, sentado no trono. Viva de acordo com isso. Viva de acordo com isso. Alguém que tem um trono, alguém que reina, pode se prestar a qualquer comportamento, né? Alguém que está no trono do... Irmãos, alguém que vai julgar os anjos. Outro mistério, né? 1 Coríntios 6. Não sabeis que vós hão de julgar os anjos? Imagina, irmão. Tu lá, anjo fulano de tal. Vai fora. Ei, tu, outro anjo. Nós vamos julgar. Brincando, irmão, não sabemos como é que se dará isso, mas a igreja vai julgar os anjos. Vai julgar os anjos. Ele nos exaltou para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele vai mostrar a igreja. É o orgulho de Deus mostrar a igreja. É o orgulho de Jesus Cristo mostrar a igreja. A Bíblia diz, irmãos, que a herança de Jesus é a igreja. A coisa mais valiosa que Jesus tem é a igreja, é você. Irmão, eu não sei como é isso, eu não sei. Mas se eu sou a coisa mais preciosa de alguém, eu vou dar valor a essa pessoa, né? Eu vou dar valor a essa pessoa. Irmãos, é incrível que Jesus ele olha para nós e diz assim: olha, tu és meu. Tu és meu. E isso, irmãos, traz um conforto muito grande para nós. Você ter um dono, você ter uma dona é algo muito bom. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Era a canção ali de amor de Salomão e Sulamita. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E a minha amada é minha. Irmão, fizeram uma pesquisa num orfanato e perguntaram às criancinhas, né, qual o dia mais triste delas. Qual o dia mais feliz no ano para você? Tem não? Qual ano? Qual o dia mais feliz no ano para você? O aniversário, né? Aquelas crianças, a maioria disse que o dia mais triste delas no orfanato era o dia do aniversário delas. Por quê? Porque à medida que vai passando os anos, fica mais difícil você ser adotado. Quem não quer adotar essa dominazinha? Todo mundo. Agora quem quer adotar o Jefferson? Só a esposa dele. Irmão, a velhice, quanto mais velho você fica, mais
o que é asilo? Você joga os velhos. Irmãos, porque você ser de alguém é algo bom, né? Você ser de alguém é algo bom. Quando a Aline falou, Jefferson, tu és meu. Quando e ele está dizendo, ela é minha também, né? É bom isso. E Jesus disse, vocês são meus. Vocês são meus. Ele nos exaltou. Essa, irmãos, é a obra de Deus. Acaba 9 horas, né? Essa é a obra de Deus por nós. Liberta do pecado. Sente misericórdia por nós. Nos exalta. Segunda obra de Deus. A obra de Deus em nós. Preste bem atenção, irmãos. A obra de Deus em nós. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. A obra de Deus em nós, irmãos, é essa fé. Nós exercemos fé que nos salva. A graça de Deus. E o que é graça? Lembra da história da criança? Vá para o quarto que eu vou lhe ensinar o que é justiça. Chega lá, não vou fazer nada com você, porque eu vou lhe ensinar o que é misericórdia. Fecha a porta. Daqui a pouco, irmãos, o pai abre a porta, um pote de sorvete na mão, um videogame, um PlayStation, qual mais atual? 5. Imagina, PlayStation 5. O menino vai olhar. Eu quero lhe ensinar o que é graça. Mereci uma surra, mas está ganhando PlayStation, recebe. Está ganhando um PlayStation 5. Isso é graça, irmãos. É algo que você não merece. Irmão, tem um hino que é um blasfêmia. Não hino não. Valeu a pena obedecer. Isso é o crente chegando no céu. Valeu a pena. Irmão, no céu ninguém vai entrar de peito aberto. No céu ninguém entra, irmãos, com a cabeça levantada. Ninguém. Você vai entrar lá e a Bíblia diz que nós vamos adorar para todo sempre o Cordeiro que foi morto e reviveu. Por quê, irmão? Porque nós vamos lembrar da morte dele. Eu não merecia. Eu não merecia. No céu ninguém vai entrar, irmão, de peito aberto, não. Essa salvação que vem pela fé, que é de graça, ela nos torna gratos. Nos torna gratos. E outra coisa, nos torna humildes. Olha o versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Por que a salvação é pela fé, mediante a graça? É um dom de Deus. O que é dom? Alguém sabe o que é dom? Presente, dádiva. Por que a salvação é pela fé? Mediante a graça. É um dom. Primeiro, ninguém merece. Segundo, para que lá no céu ninguém se glorie. Isso nos dá gratidão. Nós somos gratos e nós somos humildes. Irmão, não posso deixar de ler esse versículo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 26. Olha, não pode sentar, irmão. Não é porque os irmãos se levantaram. Olha, irmãos. Olha, reparai na vossa vocação. 1 Coríntios 1, 26. Todos encontraram? Ó, irmãos, reparai na vossa vocação. Irmãos, veja aí o vosso chamado. O que é isso? Olhe para a igreja, olha aqui a vocação, olha. Quem foi chamado, quem aceitou o chamado, veja. Olha aí um para os outros agora, todo mundo. Reparem na vossa vocação. Não
não foram chamados muitos sábios segundo a carne. O que é um sábio segundo a carne? É um doutor, filosofia. Quem aqui tem doutorado em alguma área da ciência? Quem aqui tem um prêmio Nobel aqui? Isso não é só aqui não, em todas as igrejas. Nem muitos poderosos. Quem aqui, irmãos, fale a verdade, quem aqui tem mais de 1 milhão na conta? Levante a mão. Quem aqui? Quantos vereadores, quantos senadores são da igreja? Poucos. A ala dos evangelhos é pouco. Não são muitos os poderosos, nem muitos os de nobre nascimento. Quem aqui tem descendência real? Quem aqui descende daquela mulher lá que é velha que só, né? O pessoal diz que ela criou os dinossauros. Quem aqui descende de algum rei? Um dos sobrenomes do Dom Pedro II era Silva. Quem aqui é Silva? Irmão, veja aqui. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quem aqui um dia já falou, eu sou louco, para envergonhar os sábios? Escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Calma aí, não fecha a Bíblia não. Aí ele vai dizer o motivo. Versículo 29, leia. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Crente orgulhoso, irmão, não existe. É a maior contradição. Crente orgulhoso e crente ingrato. Não existe crente ingrato. Não existe crente orgulhoso. Se você é orgulhoso, se você é ingrato, não é crente. Não é. O evangelho, irmãos, é de gratidão e é de humildade. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados humildes de espírito, de coração. Os pobres. Pobre é espírito, é humilde. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus, já é deles. Aí ele fecha dizendo: bem-aventurados são as criancinhas, deixe vir ela, os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Fechou. O reino de Deus é dos pequenos, é dos humildes. O reino de Deus é dos humildes. E ingrato, irmãos, não existe crente ingrato. Não deve existir crente ingrato. Vamos continuar aqui. Versículo 10. Não de obras para que ninguém se glorie. Isso é a obra de Deus em nós. Somos feitura sua. Versículo 10, parte A. Somos feitura sua. Essa palavra feitura no original é poiema. Lembra alguma coisa? Poiema. Lembra o quê? Poema. Poema é a ideia de algo que é construído de forma simétrica, de forma detalhada, de forma planejada, o que é que poema? Tem rima, com rimas, com perfeição. A Bíblia diz que quando Deus ele nos criou como quem faz um poema. Essa é a obra de Deus em nós. O Espírito de Deus, ele está trabalhando em nós agora. Está trabalhando em nós agora. O pessoal diz: quando eu era jovem, eu era homem de Deus. O pessoal diz: quando eu era mais novo, eu era mais homem de Deus. Irmão, não existe. Isso é balela. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está trabalhando em nós. A Bíblia diz que Ele está nos transformando de glória em glória à imagem de quem? De Cristo. Ele está nos lapidando todo dia. Tinha vez de estar lapidando aqui, amanhã é pior, né? Irmão, você hoje é para ser mais crente do que há 10 anos atrás.
Irmão, o Espírito Santo não é um péssimo desenhista, não. Não, já ouviu falar? Eu era crente antigamente. E daqui a 10 anos você deve ser mais crente que hoje. Você deve ser mais parecido com Cristo do que hoje. E ser mais crente, irmão, não é fervor, não. O fervor, ele é bom, agradável e desejável. Que é uma coisa ruim, irmão, é um crente que não tem fervor. Mas ser mais crente é ser mais parecido com Cristo. É maturidade, é ser mais maduro espiritualmente. Entendeu? Somos poema de Cristo. Somos o poema dele. E por último, irmãos, a obra de Deus por meio de nós. A obra que Deus faz por meio de nós. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, Deus, Ele nos salvou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não foi para a gente viver de qualquer jeito, não. Foi porque Ele quer agir por intermédio de nós. Ele quer agir por intermédio da sua vida. Ele quer agir por intermédio, irmãos, do seu bolso. A Bíblia diz que na igreja não existia ninguém que passava necessidade. Por quê? Descia dinheiro do céu, era? Não. Os irmãos ajudavam. Ele quer, irmãos, Ele quer agir por intermédio da nossa vida. Uma cabeça sem corpo, ela faz alguma coisa? Faz? Não. Cristo, quando Ele vai agir no mundo, Ele age por intermédio da igreja. O que Ele vai fazer no mundo, Ele faz por intermédio da sua igreja. A igreja que é o corpo, a igreja que é a mão, a igreja que é os pés. Tudo que Jesus vai fazer na sua soberania, Ele vai usar a igreja. Ele vai usar um meio, Ele vai usar você. Então não se calem, né? Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus para o seu amigo. Irmão, é triste, irmão, porque a gente chega no nosso pai, a gente chega no nosso amigo que a gente diz que gosta, e fala de futebol, a gente fala de videogame, né? A gente fala de tudo, a gente fala de novela, a gente fala dos assuntos que são bons, mas ele não é crente, e ele está indo para o inferno. Ele está indo, irmãos, para o inferno, para o fogo que não se apaga, e a gente não fala. Que ingratidão é essa, irmão? O inferno existe, o inferno é real. Leia o livro O Inferno de Dante. Leia. O Dante tem inferno, aí tem a parte do purgatório e tem o céu. Leia só a parte do inferno, são 3 volumes. Leia a parte do inferno. Numa da parte ele diz assim: ao chegar nos portais, acima havia uma inscrição: deixe fora uma única coisa, a esperança. Ao entrar no inferno, irmãos, eu acredito, na porta do inferno tem essa inscrição: deixe fora a esperança. Não há esperança no inferno, não há. Não há saída de lá. Então fale para o seu amigo, fale para o seu pai, fale para a sua mãe: mãe, pai, existe um inferno, eu não quero que a senhora, que o senhor vá para lá. Não há esperança lá. Não há. Irmão, o que é que motiva um estudante que não gosta muito da escola a ir para a escola? É porque vai ter férias, né? O que motiva eu ir trabalhar? É porque eu vou receber o salário, né? E vai ter férias em agosto. Mas lá não tem essa esperança. Lá não tem. No inferno não tem. Ele age por meio de nós. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo isso. Vamos representar Deus na terra. Que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Que a terra, que o céu desça a terra mesmo na nossa vida. Que o céu desça a terra na nossa vida. Quando chegarmos no céu, haverá apenas gratidão. E eu
quero, irmãos, encerrar citando algo que eu percebi ontem, quando eu estava estudando para pregar hoje. Olha, vamos pegar a Bíblia aí, todo mundo. É para encerrar. 9, 5, desculpa, 5 minutos. Porque passaram tarde. 1 Coríntios. Abre a Bíblia aí, é rapidinho, estou terminando já. São 1, 2, 3, 4, 5 versículos que a gente vai ler, tudo seguido assim. Presta atenção que eu quero lhe mostrar uma coisa. 1 Coríntios 9, 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 9, 25. Irmão, alguém aqui não é crente ainda? Graças a Deus, todo mundo é crente. Se eu não fosse crente, eu ia aceitar Jesus hoje. Quem aqui tem o mesmo pensamento? Ninguém? Obrigado. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós treinamos, nos dominamos para alcançar uma coroa incorruptível. Por que a gente vigia? A gente luta contra o pecado, luta para não cair em pecado, luta para não mentir, luta para ser fiel a Deus, porque a gente quer alcançar a nossa coroa incorruptível, uma coroa que não se acaba. Presta atenção, quando eu chegar no céu, a minha coroa, eu vou alcançar a minha coroa. Vamos continuar. 2 Timóteo, passe algumas folhas da sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Pode passar. Não, é para o final. Vai passando. 2 Timóteo 4, 7. Eu vou ler. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, ou seja, a mim e a você, porque eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Combata o bom combate para você ganhar a sua coroa. Continuando. Tiago, avance mais umas 30 folhas. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Acharam? Tiago, foi depois de Hebreus. 2 Timóteo, aí vem Hebreus, depois Tiago. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado, feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, vai receber o quê? A coroa da vida. Suporte com perseverança a provação, as tentações, suporte, porque depois que você suportar, você vai receber a coroa da vida. Continuando. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse, todo mundo sabe. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Achou? Apocalipse 2:10. Não tenha medo, não temas as coisas que você vai sofrer. Não tenha medo do sofrimento. O diabo vai lançar alguns aqui em prisão. Vixe, mano. Imagina se acontecer um lockdown, estádio de sítio, não pode ninguém. O diabo vai lançar alguns em prisão. Alguns dentre vós vão ser postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida.
você for fiel até a morte, você vai ganhar a coroa da vida. 3:11, Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva, guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Agora o último. Todos nós agora estamos no céu, com coroas na cabeça. O orgulho vai prevalecer, irmão? Vamos ver agora. A arrogância vai prevalecer? A minha é maior. Eu combati o bom combate. Todos nós de coroa na cabeça. Capítulo 4. Do trono, já no céu, 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Que é você, provavelmente. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Versículo 6. Diante do trono tem um mar de vidro. Versículo 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles de dia e de noite, eles clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Versículo 9. Preste bem atenção agora. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E vão fazer o quê? A minha tradução diz: depositaram a sua coroa diante do trono. Mas a melhor tradução é a da irmã. Diga, irmã, o que é que eles vão fazer com as coroas? Lançaram as coroas diante do trono. Por quê? Eu combati o bom combate. Resisti à prova, eu resisti à tentação, você foi como um soldado, foi como um atleta que se preparou. Eu não deixei ninguém roubar minha coroa, mas quem fez isso por mim, quem me deu força, quem me ajudou foi Deus. Por isso que a minha coroa eu vou jogar diante do trono dele. Amém, irmãos? Eu vou jogar a minha coroa diante do trono. Tem um hino da harpa que diz assim, ó: para fazer a tua vontade, quero de ti mais poder. Peça todo dia poder, irmãos, a Deus, para você fazer a vontade dele. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Olha, é passado, presente e futuro. Deus nos livra do pecado. Passado, perdoa as minhas ofensas. Presente, não me deixe cair em tentação. Futuro, me livra do mal. Se você é crente, se você crê nele, se você tem força, irmão, de vir à casa de Deus, se você tem força e vontade de orar, de adorar a Deus, é porque Ele te dá força. Ele te dá força. Então todo dia agradeça a Ele e peça mais força.